Hoje, vamos embarcar em uma jornada única guiada pela sabedoria atemporal do estoicismo. Como disse o grande filósofo Epicteto, temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Essa poderosa frase é o ponto de partida para explorarmos o silêncio e seu papel fundamental na filosofia estoica. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre o ato de se abster de falar, mas vamos analisar como o silêncio pode ser uma ferramenta estratégica, uma fonte de força e um caminho para a sabedoria profunda. Através dos ensinamentos de grandes pensadores estoicos como Sêneca, vamos descobrir como falar menos pode ser uma das habilidades mais transformadoras que podemos desenvolver. 1. Silêncio. Mais do que a ausência de palavras. No estoicismo, o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma expressão deliberada e cheia de significado. Filósofos como Sêneca destacam a grande importância do silêncio em nossas interações e escolhas. O silêncio age como um espelho, refletindo a verdadeira natureza de nossas intenções e caráter. Ao escolher o silêncio, damos a nós mesmos o tempo para pensar antes de reagir, o que nos permite agir de forma mais ponderada e sábia. O sábio não age impulsivamente. Ele entende que muitas vezes é melhor ficar quieto do que falar apressadamente, porque palavras ditas sem reflexão podem levar ao arrependimento. O verdadeiro conhecimento e inteligência não são encontrados na abundância de palavras, mas na deliberada escolha de quando falar e quando abraçar o silêncio. 2. O silêncio como estratégia. O silêncio, no contexto estoico, não é passivo. Ao contrário, ele pode ser uma ferramenta estratégica poderosa. Quando aplicamos o silêncio de forma calculada, criamos uma aura de mistério que confunde e desarma nossos oponentes. O estrategista militar chinês Sun Tzu, em sua obra A Arte da Guerra, ensina que a chave para a vitória é muitas vezes conceber suas intenções e criar incerteza no adversário. Ao permanecer em silêncio, não revelamos nossas intenções. Isso impõe uma pressão psicológica sobre o inimigo, deixando-o em um estado de dúvida e confusão. Essa pausa estratégica não só pode ser mais eficaz que qualquer ação, mas também nos permite agir com mais precisão e confiança. Em nossas vidas diárias, aplicar esse princípio nos permite manter a calma em momentos de incerteza, sendo mais estratégicos nas nossas escolhas. Lembre-se das palavras de Sêneca: aquele que não sabe como se calar, não saberá como falar. Ao abraçar o silêncio, desenvolvemos uma força única que nos permite lidar com os desafios da vida com mais sabedoria e discernimento. 3. Eliminando distrações e pensando de forma estratégica. A vida moderna, com seu excesso de informações e distrações, pode ser um grande obstáculo para a clareza mental. Para aqueles entre 30 e 65 anos, a habilidade de eliminar distrações se torna essencial. A sobrecarga de notificações e a constante agitação do mundo tornam difícil encontrar momentos de reflexão e foco. Porém, o silêncio oferece o espaço necessário para pensar, criar estratégias e seguir em frente com mais propósito. Grandes mentes da história, como os filósofos estoicos, sabiam que o poder do silêncio e do foco era crucial para tomar decisões importantes e alcançar o sucesso. O silêncio estratégico permite que a mente se concentre, filtre as distrações e encontre soluções criativas. Na agitação do mundo moderno, o silêncio pode ser a chave para separar o trivial do essencial. Nos momentos de tranquilidade, podemos concentrar nossa atenção, distinguir o ruído do sinal e nos tornar mais produtivos e criativos. Quando finalmente falamos, nossas palavras têm peso e clareza, pois foram cuidadosamente pensadas e refletidas. 4. O silêncio atrai atenção. Em um ambiente agitado,
Seja em uma sala cheia de pessoas ou em uma conversa barulhenta, o silêncio atrai atenção instantaneamente. Ele não precisa de palavras para se fazer ouvir. Como um líder ou mentor, o silêncio pode ser a chave para capturar a atenção e criar um impacto profundo. Imagine um professor em uma sala de aula cheia de conversas. Ao fazer uma pausa, o ambiente se acalma e todos os olhos se voltam para ele. O silêncio, neste contexto, não é apenas uma pausa, mas um momento de reflexão e reconexão. Ele permite reengajar e trazer foco de volta ao essencial. O silêncio carrega uma presença única que vai além das palavras. Muitas vezes, a verdadeira carisma está na quietude, no poder silencioso de alguém que sabe ouvir, compreender e responder de maneira impactante. Humildade e silêncio. A força de reconhecer os outros. No estoicismo, humildade não é sobre se diminuir, mas sobre reconhecer o valor em todos ao nosso redor. Esse entendimento é profundamente transformador, pois traz uma paz que nenhuma validação externa pode oferecer. Ao praticar a humildade, conseguimos não apenas enriquecer nossas próprias vidas, mas também criar conexões profundas e significativas com os outros. O silêncio está intimamente ligado à humildade. Ele nos permite escutar mais e falar menos, favorecendo a compreensão e respeito por diferentes perspectivas. Quando nos silenciamos, damos espaço para que os outros se expressem, e isso resulta em um ciclo de conexão e aprendizado mútuo. O verdadeiro poder não está em falar para ser ouvido, mas em saber quando ouvir. O silêncio nas negociações, uma estratégia sutil. O silêncio é uma ferramenta extremamente poderosa, especialmente em negociações. Imagine que você está em uma negociação salarial. A proposta recebida não é o que você esperava, mas ao invés de reagir impulsivamente, você escolhe um silêncio estratégico. Esse momento de pausa não é apenas para processar a informação, mas para exercer uma pressão sutil sobre a outra parte. O silêncio cria um espaço para dúvidas e reconsiderações. A outra parte começa a questionar: será que oferecemos pouco? Isso pode fazer com que eles reconsiderem e melhorem a proposta. Zeno de Cício, o fundador do estoicismo, ensinava a importância de ouvir mais e falar menos, porque a sabedoria verdadeira surge da reflexão cuidadosa e não de palavras apressadas. Em negociações, o silêncio não é apenas esperar. É uma estratégia ativa para controlar o ritmo da conversa e garantir que você se posicione de forma mais vantajosa. Da próxima vez que se encontrar em uma negociação, lembre-se da força do silêncio. Ele pode ser a chave para conquistar o que você realmente merece. A bondade estoica. Pequenos gestos com grande impacto. No estoicismo, a bondade não é apenas um ato espontâneo, mas uma escolha deliberada de estender a mão ao próximo, sem esperar nada em troca. Essa visão é central para a ideia de simpatia, a interconexão de todos os seres humanos. Bondade genuína é vista em pequenos gestos, como um abraço acolhedor, uma palavra reconfortante ou um sorriso compartilhado. Um exemplo claro disso pode ser visto no trabalho de médicos, enfermeiros e cuidadores, que não apenas tratam o corpo, mas também cuidam da alma, oferecendo compaixão e apoio emocional. Marcos Aurelius, o imperador estoico, disse que a bondade é o maior prazer da humanidade. A bondade se reflete nas ações de quem ajuda, seja no cuidado com o meio ambiente, como voluntários plantando árvores, ou nos heróis silenciosos, como bombeiros e socorristas, que arriscam suas vidas para salvar outras. Como estoicos, praticar bondade com moderação e sem necessidade de reconhecimento externo fortalece a sociedade. Ao cultivar gestos de gentileza, você também constrói um mundo mais compassivo e interconectado. Histórias de transformação.
Como a bondade muda vidas. Vejamos a jornada de Jane, que após perder seu emprego e sua família, encontrou propósito ao se envolver em uma comunidade de voluntários. Seu exemplo de empatia ativa transformou não apenas a sua vida, mas também inspirou Michael, que encontrou nela um modelo de superação. Ao se tornar professor para crianças carentes, Michael espalhou o poder da bondade, criando uma corrente de transformação. A história de Tom e Emma também ilustra como a bondade pode marcar a vida de alguém. Quando Emma enfrentou uma doença grave, Tom não apenas a apoiou fisicamente, mas ofereceu o forte apoio emocional que a ajudou a enfrentar sua jornada com coragem. Suas ações silenciosas refletiram a profundidade de seu amor e compromisso. Essas histórias demonstram como a bondade, quando praticada de forma constante, gera uma onda de mudança no mundo. Ao ajudar os outros, estamos não apenas melhorando a vida deles, mas também transformando a nossa própria vida. A arte de ouvir profundamente, o silêncio como ferramenta de conexão. Imagine um mundo em que as pessoas realmente se ouvem, em vez de apenas falarem. No caminho do estoicismo, ouvir profundamente é uma arte poderosa. Não se trata apenas de ouvir as palavras, mas de perceber as emoções e intenções por trás delas. O silêncio aqui não é vazio, mas cheio de intenção e compreensão. Ao ouvir atentamente, você consegue absorver mais informações, entender múltiplas perspectivas, e quando falar, suas palavras terão um impacto profundo. Pessoas que dominam essa arte de ouvir não só se tornam conselheiros confiáveis, mas também líderes sábios e respeitados. Elas transformam as relações pessoais e profissionais, criando uma conexão mais forte e empática com todos ao seu redor. Reflexão profunda, pensamento estratégico antes de falar. O estoicismo também nos ensina a refletir profundamente antes de reagir. Em situações complexas ou emotivas, a tendência é agir impulsivamente, mas os verdadeiros pensadores estoicos sabem que a reflexão estratégica é a chave para respostas sábias e equilibradas. Zeno de Cício também nos deixou a sabedoria de que é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Ele acreditava que a pausa, a reflexão e o pensamento cuidadoso antes de falar são fundamentais para não cair em reações impulsivas e descontroladas. Essa reflexão transforma as palavras em ferramentas poderosas de sabedoria e insight. Resiliência silenciosa, enfrentando adversidades com força interior. Indivíduos resilientes não buscam reconhecimento ou atenção durante os desafios da vida. Eles sabem que a verdadeira força está na serenidade silenciosa, na habilidade de enfrentar as tempestades com calma e determinação. Como uma árvore que se curva, mas não quebra ao vento, a resiliência silenciosa nos ensina que, muitas vezes, a maior força reside no silêncio da perseverança. Esses indivíduos não precisam gritar para mostrar sua força. Seu comportamento sereno e focado em meio à adversidade é um exemplo de verdadeira resistência. Através dessa resiliência silenciosa, podemos enfrentar qualquer desafio sem perder o foco no que realmente importa, nossos valores e objetivos. E, à medida que concluímos nossa jornada pelos 10 traços das pessoas que falam menos, é hora de refletir sobre como essas práticas podem ser incorporadas ao seu dia a dia. Ao adotar o silêncio como uma estratégia poderosa, cultivando a escuta profunda, a bondade genuína e a reflexão cuidadosa, você pode transformar sua vida e as vidas daqueles ao seu redor. Pratique o silêncio estratégico, pense antes de reagir. E lembre-se que, às vezes, as palavras mais poderosas são as que não são ditas. Vamos nos comprometer a falar menos, ouvir mais e deixar que nossas ações reflitam nossa evolução interior. Se você achou esse conteúdo valioso, curta,
Compartilhe e se inscreva para mais vídeos sobre como viver uma vida mais plena e sábia com os princípios do estoicismo. Juntos, vamos crescer, aprender e viver uma vida mais significativa.